A questão da gente não ter dinheiro em caixa, normalmente vem de dois motivos. Um primeiro motivo é quando a empresa não é lucrativa. Quando eu tenho uma empresa que não é lucrativa e ela dá lucro de vez em quando, o caixa vira uma sanfona. Eu boto o dinheiro, daqui a pouco eu tiro. Boto, tiro. E nesse boto, tiro, eu termino tirando mais do que colocando. Essa é uma razão, e é uma das mais frequentes de todas. Não é a mais frequente. Você está falando de outra Então, eu estou aqui em Suzano, em São Paulo, próximo aqui da capital, né? Aí eu tenho um depósito de materiais de construção, né? E hoje eu tenho 6 funcionários, tal, já estou um bom tempo aí trabalhando nesse segmento, já tem uns 15 anos, aproximadamente, e acho que sofro com a dificuldade da grande maioria aí, né? A gente vai e toca, é igual você falou, a gente tem o lucro, com certeza, porque senão você não sobreviveria, né? Mas você não tem essa tranquilidade, né, de realmente estar todo mês com segurança, né? Tem meses muito apertados, tal, né? Tem a questão da sazonalidade também, tem alguns períodos que é melhor, outros piores, né? Mas hoje eu tenho um controle, eu tenho meu faturamento na mão, né? Hoje eu tenho, em média, um faturamento de 150 mil mês. Disso, eu tenho um retorno em torno de 30%. Eu faço um acompanhamento, eu tenho meus produtos cadastrados, eu vejo o meu lucro lá. Aí, o que acontece? Eu tenho, dentro disso, eu tenho lá na minha operação um retorno, né, igual eu te falei, em torno de 30%. E aí eu tenho os meus custos normais, né, da minha operação lá. Tá? Ele bate ali, né, tirando aqui o meu Prolabore e tal, é para sobrar aí em torno todo mês aí de uns 3 a 5 mil reais. Mas mesmo assim, eu sou honesto com você, cara, eu não consigo ver essa grana, eu não consigo guardá-la, eu não sei aonde eu estou errando, né? E outra coisa, até eu mandei aí uma mensagem, é que você fala, eu sou o cara que você citou, eu trabalho muito na operação, eu tenho consciência disso. Eu participo de tudo que eu atendo o cliente, eu vou lá, arrumo minha loja, muitas vezes, ontem mesmo, eu estava correndo atrás da manutenção dos meus caminhões, né? Eu quero me dispor a analisar, maravilha, mas a minha dificuldade, por exemplo, quais as análises que eu tenho que fazer para mim poder ampliar os meus horizontes? Legal, legal. Ó, antes de tudo, eu quero, antes de responder mais diretamente, eu já quero lhe pedir para você depois vai lá no meu canal do YouTube. Sim. Você vai encontrar lá um empresário do ramo de construção chamado José Costa. Ele tem uma empresa já, como você, já, no seu caso, são 15 anos, né? Você tem empresa? Sim. Ele tem empresa, acho que já há mais de 30 anos. Vale a pena porque a entrevista dele é muito boa, ele fala muito bem, ele mostra o que ele fez, depois que ele aplicou o método, né? Para voltar a ver dinheiro em caixa e ter lucro mesmo. Ele, inclusive, aumentou a lucratividade da empresa como um todo em 30%. Mas, voltando aqui, então, vale a pena para aprender mesmo, né? Para ouvir dele. A gente aprende de quem faz, né? Quem faz na prática. Com certeza. Bom, veja só. É o seguinte, a questão da gente não ter dinheiro em caixa, né? Ela normalmente vem de dois motivos. Um primeiro motivo é quando a empresa não é lucrativa. E aí vamos lá ver, eu já expliquei isso em algum momento, mas eu vou explicar isso aqui várias vezes, né? Existe uma diferença entre uma empresa dar lucro e uma empresa ser lucrativa. No método que eu uso, o fato de uma empresa dar lucro, ela é aquela empresa que dá lucro de vez em quando. Ou seja, no ano, ela pode dar lucro 6 meses e 6 meses não dá lucro. Ou seja, é uma empresa que dá lucro, mas ela não é uma empresa lucrativa, porque a empresa lucrativa é aquela que dá lucro todo dia, todo mês, todo ano. Então, o fato de... Uma das razões, eu não estou dizendo que é o seu caso, né, necessariamente, um dos motivos de a gente não ter dinheiro em caixa é o fato da empresa não ser lucrativa. Quando eu tenho uma empresa que não é lucrativa e ela dá lucro de vez em quando, o caixa vira uma sanfona. Eu boto o dinheiro, daqui a pouco eu tiro. Boto, tiro. E nesse boto, tiro, eu termino tirando mais do que colocando. Isso é uma razão. Lucimar, né? Lucimar. Correto. Essa é uma razão, e é uma das mais frequentes de todas. Não é a mais frequente. Bom,
Mas, vencida essa primeira etapa, e a gente vence essa etapa com método, porque tudo na vida, né, Lucimar, tem método. Você trabalha com material de construção, você sabe que para misturar o cimento tem um método, né? Tanto de água, Sim. tanto de cimento, tanto de areia. Só que a gente usa método nas coisas mais operacionais da empresa. A gente não usa um método na gestão do negócio. Tem um passo a passo para tornar a empresa lucrativa. Faz isso, depois disso. Como o cimento. Bom, outra razão, uma vez vencida essa etapa de tornar a empresa lucrativa, é quando eu não faço uma gestão financeira adequada do meu negócio, mesmo eu dando lucro, mesmo a empresa sendo lucrativa, mesmo sobrando dinheiro todo final do mês, o destino que eu dou nesse dinheiro, do ponto de vista de gestão, ele não é o mais adequado e por isso a empresa não fica sem dinheiro em caixa ou fica com muito pouco, né? Porque é o que eu falo, muito pouco dinheiro em caixa também é uma agonia grande, do mesmo jeito que você não tem dinheiro no caixa. É menor, eu sei, né? Mas o que vai nos dar tranquilidade é um dinheiro em caixa em abundância. O Tedraldo, o que é que você está chamando de dinheiro em caixa em abundância? Por exemplo, no meu caso, o meu recorde, né? O meu recorde, né, como empresário foi ter 6 faturamentos brutos no caixa disponível. Então, se eu faturava, isso foi na minha empresa de tecnologia, eu falo, né, que eu cheguei a faturar 50 milhões de reais nessa empresa. Então, né, ter 6 meses de faturamento bruto não é uma tarefa fácil, mas é inteiramente possível, e eu consegui isso, não é porque eu sou melhor do que você, é porque eu usei um método que eu aprendi, que eu desenvolvi, e o método funciona. Então, essa é a segunda razão, sabe, Lucimar? E aí, quando eu falo isso, eu não quero dizer para você, nem para ninguém que está nos ouvindo, que é difícil fazer uma gestão financeira numa pequena empresa. Não é. É muito simples, mas é um simples que tem que ser feito. E se não for feito da maneira correta, acaba que eu nunca vou ter dinheiro em caixa relevante. Então, assim, batendo o olho, né? Essas são as razões. Eu poderia citar uma terceira só para concluir e deixar você falar também, que é o seguinte: você falou que calcula a lucratividade da sua empresa, né? Você faz um cálculo financeiro ou contábil? No caso, financeiro. Não é contábil, financeiro. Não é contábil. Então, legal. Se você faz... Não é, eu faço cálculo financeiro. É realmente o que entra e sai todos os dias, né? E essa margem que eu falo para você que eu tenho, ela gira em torno de 30%, também ela é palpável. Porque eu tenho lá, quando entra, eu recebo minhas mercadorias, eu cadastro todas elas e dentro do próprio sistema lá eu tenho o preço de venda, de compra e de venda. Então eu tenho lá o que realmente me sobrou no lucro dia a dia, né? E você fazendo o cálculo, a média é em torno de 30%. Varia de 30%, no geral, né? De 30% a 32% a margem que eu tenho de lucro. Mas é essa situação que você está dizendo. Eu acho que ontem mesmo você citou uma questão que eu achei extremamente interessante, que é a questão de você saber comprar. Você não fazer estoque em excesso, né? E realmente muitas vezes a gente se perde. Eu acho que aí entra essa questão da gestão realmente, de você estar lá para gerenciar, né? É você poder fazer uma compra bem feita, é você poder realmente analisar como que está a questão da operação até por conta dos seus funcionários. E realmente eu acho que eu não consigo tempo para fazer tudo isso. Em algum lugar eu estou errando, até por isso eu estou aqui, né? Perfeito, perfeito. E reconhecer o erro é a primeira coisa, né, para a gente mudar. Com certeza. E depois Com certeza, porque a gente tem que tentar buscar onde está dando certo. E realmente é o que você passou aí, eu acredito muito. Que a gente tem que tentar aprender com os nossos erros, né? E você todo dia melhorar um pouco para você poder aprimorar. Com o tempo a coisa vem. Se você realmente for persuasivo ali, persistente, eu acredito que você vai ter resultado. Então, a história do Costa é muito interessante, porque ele já tem uma empresa, a empresa dele já é maior, né? Ele tem 150 funcionários. É maior. Normalmente eu atendo mais nesse treinamento empresários menores, como você, mas ele veio também para o evento, né? E aí, quando ele entrou com muita descrença, sabe, Lucimar? De que se ele realmente ia conseguir ter lucro numa empresa que já tinha mais de 30 anos. Não é ter lucro, ele já tinha lucro, mas aumentar a lucratividade e ter o tal do dinheiro em caixa. E foram pequenas medidas que ele aprendeu no método, pequenas, que fizeram muita diferença na empresa dele, mas pequenas mesmo, sabe?
coisas assim, vou dar um exemplo para você, coisa pequena, mas né, que fizeram com que ele aumentasse a lucratividade de todo o grupo em 30%. Não é fácil, né? Uma empresa com 150 não é fácil. Mas, por exemplo, uma das medidas é que ele não fazia uma análise dos números no detalhe. Como ele já tem uma empresa maior, é diferente do seu caso, né? Você ainda estaria num estágio que não chegou lá ainda, né? Porque ele já tinha saído completamente da operação. E o fato de ele ter saído completamente da operação, na cabeça dele, ele já não olhava para os números, pesos, com tanto detalhe. E eu falei para ele, você tem que olhar. Mesmo saindo da operação, isso não é um trabalho de operação, isso é um trabalho de gestão financeira. E aí, coisas do tipo, ele me falou assim que ele tem vários centros de distribuição, né, de material de construção. E ele falou que chegava lá alguém querendo fazer uma propaganda lá no interior. E ele falou assim, que chegava lá alguém querendo fazer uma propaganda numa loja lá numa cidade que ele estava instalado. Aí a propaganda era, sei lá, R$1.000 por mês, assessoria de imprensa. Ele falou, não faz. Aí R$1.000 por mês dá 12 mil por ano. Se você botar 10 lojas, dá 120 mil por ano. É grana, né? Só de propaganda, entendeu? Então, às vezes não, né? O fato de você estar mergulhado na operação, como você já reconheceu, está tirando o tempo que você precisa ter mental, tempo mental, para você enxergar onde é que você pode, se não aumentar o lucro, porque você tem uma margem boa, né? Gerenciar melhor esse dinheiro que sobra. Então, eu realmente acho que a margem que eu tenho é uma margem interessante. Eu reconheço isso. E essa questão, a minha maior dificuldade, dentro do que você já falou, eu vejo assim, realmente, você falando na questão dos custos, até depois que eu comecei a fazer aqui com você essa semana, por incrível que pareça, mas hoje mesmo eu já planilhei os meus custos, dei uma olhada para me ver, onde eu posso melhorar, porque é essa questão que você falou, eu começo a analisar anualmente. Né? Porque parece pouco, você economiza 200 aqui, 150 lá, é pouco naquele momento, mas se você olhar no ano, ele vai te dar um resultado legal no final, né? E a questão é essa, mas a minha grande dificuldade, que eu percebo assim, que eu não tenho esse feeling, quais as análises que eu devo fazer, qual o setor que eu devo analisar. Você entendeu? Eu tenho que montar uma planilha de compras para mim comprar melhor. Eu tenho consciência disso, mas sinceramente, eu tenho dificuldade em saber como gerenciar isso, essa questão dos custos e tudo mais. Eu acho que aí é o meu erro. Eu preciso saber onde eu preciso realmente ficar atento para mim melhorar a minha lucratividade. É por isso que esse método ele tem duas características que eu fiz questão de incorporar ao longo do tempo, né? Como eu falei, ele vem sendo calibrado desde 2004, mas 2004 não, desculpa, 2006. Vai dar 16 anos, né? 16, 17 anos, por aí. Então, e ele tem duas características que eu gosto muito, que são, primeiro, ele é muito simples. Então, essa pergunta que você está me fazendo, essa análise que a gente faz, a gente leva em consideração 10 números para analisar, 10 fatores para analisar o número da empresa. De maneira muito simples. E outra coisa é que ele é muito poderoso. Ele trabalha com o que se chama, não sei se você já ouviu falar, esse palavrão que eu vou falar aqui agora, já ouviu falar no tal do princípio de Pareto? Não. Não conheço. O princípio de Pareto é uma lei da natureza, uma lei universal. Se você for no Google lá, por curiosidade depois, você vai encontrar princípio de Pareto, Pareto. E ele diz o seguinte, 20% do que você faz, 20% do que você faz é responsável por 80% dos seus resultados. Se você fizer os 20% certo, então quando você olhar os números, você só precisa olhar 20% dos números. Se você bater o olho só nos 20% dos números, você vai provavelmente economizar 20% do seu custo total. Tem 80%. Você vai gerar uma economia de 80%. E a recíproca é verdadeira. A lei também não é... A lei é perversa. Ou seja, 80% do nosso tempo só gera 20% dos resultados. Então, melhor seria que ao invés de você estar 80% no operacional, ou 100% na operação, né, você dedicasse 30% do tempo só à gestão, que ali você conseguiria enxergar a empresa com outros olhos. Mas assim, isso tudo que eu falei é muito bacana, muito bonito, mas e daí? Né? E daí é o que eu sempre gosto de falar, Lucimar. Eu gosto muito, eu sou uma pessoa da área de exatas, né? Eu sou formado em ciência da computação, claro, não mexo mais com isso hoje em dia, mas eu sou um cara de exatas
E eu gosto muito dessa história do passo a passo. Ó, eu sempre pergunto assim quando alguém vai me ensinar alguma coisa. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Primeiro é isso, depois isso, depois isso, depois isso. Sabe? E aí... Tem uma metodologia. Metodologia. Eu gosto muito dessa palavra porque eu acho que as metodologias são muito poderosas. Então, para você, com a experiência que você tem, né? Posso me enganar, mas com a experiência que você tem, com a fluência que eu vejo que você fala, não na maneira de falar, mas da empresa como um todo, se você aplicar o método, sai de baixo, entendeu? A coisa vai... É isso. Então, a minha esperança é essa mesmo, porque eu quero crescer, eu quero ampliar, né? E até por isso que eu estou buscando. Eu estou buscando conhecimento, eu quero melhorar. Eu acho que a gente pode melhorar o tempo todo. E realmente eu estou bem entusiasmado. Tá muito bom. Muito ótima conversa. Continue firme aí, viu? Com certeza. Obrigado. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite. Tudo em ordem? Tudo certo. Como é que é seu nome, amigo? Matheus Ábido. Falando de onde, Matheus? Nonoai, Rio Grande do Sul. Olha, como é que chama? Nonoai. Nonoai, Rio Grande do Sul. Olha que interessante. Isso. O que a sua empresa faz? Serralheria. Janela, serralheria, porta. Serralheria. Eu falei com várias pessoas que têm serralheria, né? Quanto tempo a empresa tem, Matheus? 3 anos, comecei em 2019. E começou por quê? Como é que deu esse estalo aí? É que assim, eu trabalhava de metalúrgico antes, né, de serralheiro, eu trabalhei 15 anos. Aí saí para querer ser professor. Aí, me formei tudo, né, dei aula há 5 anos, mas aí aqui o governo do estado pagava muito pouco, né, e pagava parcelado. E daí o que eu recebia no mês não dava nem para gasolina para dar aula, né? Aí eu acabei saindo e montei minha metalúrgica, porque como eu já sabia fazer as coisas, né? Como eu era funcionário antes, eu digo, não, vou montar minha própria empresa para poder ter um lucro um pouco maior, né? Mas é esse que é o problema. Tipo, eu não consigo ter esse dinheiro em caixa, né? Não consigo dar esse giro no mês. Tem meses que eu faturo bem, tem meses que não, né? Porque a nossa região aqui é muito... Ela é fraca, né? Na verdade. E aí é esse dinheiro em caixa que eu não estou conseguindo deixar ali para poder dar o giro na empresa durante o mês, durante o ano, enfim, né? Você tem funcionários? Quantos funcionários você tem? Tenho 2 funcionários. 2 funcionários, né? Você é o único sócio da empresa? Sim, sou eu. Legal. E ajudo também a trabalhar, porque senão a gente não vence, né? São 3 funcionários com você lá dentro, Isso. Né? O quanto é que você está envolvido na operação hoje? Direto, 100%. Tem quantos habitantes a sua cidade? Em torno de 12 mil habitantes por aí. E fica próximo de onde? Me localiza ali. Eu estive no Rio Grande do Sul agora pela 10ª vez. Eu gosto mais dessa... A nossa cidade é no norte do estado. Fica a divisa com Chapecó, Santa Catarina. Ali perto daquela praia, Torres ali? Nonoai e a Torres são 500 quilômetros daí. É grande, né? Qual é a distância para Chapecó, né? Chapecó é 40 quilômetros. 40 quilômetros, legal. E quais são as cidades que estão próximas além de Chapecó? Tem Xaxim, Xanxerê, né, que fica próximo, mais próximo. Aí, tipo, Rio Grande do Sul, a cidade mais próxima, assim, grande, seria Passo Fundo, né? Passo Fundo. Erechim, isso dá 100 quilômetros, tanto para Erechim quanto para Passo Fundo. Chapecó tem quantos habitantes? Hoje deve estar uns 250 mil já. 250 mil. Cresceu demais, né? Legal. Veja só, eu ouvi de você, não sei, você quer formular a sua pergunta ou será que eu já entendi sua pergunta, que é como é que eu tenho mais dinheiro no caixa? É isso a sua pergunta? Isso. É isso aí. Veja só, eu entendi assim, eu não sei se eu ouvi errado, mas eu entendi você dizendo uma coisa mais ou menos assim, não, minha cidade é pequena e aí é difícil ter lucro aqui, é isso? Isso. Você viu falando que o fato de a empresa estar numa cidade pequena não tem nenhuma relação ela ter gerar mais ou menos lucro. Você ouviu falar isso? Sim. Então vamos lá, veja só. Vamos entender isso com muita clareza, né? Veja, quando eu estou numa cidade grande, eu moro em São Paulo. Certo. São Paulo tem 2 milhões de habitantes. E se você junta as cidades circunvizinhas, a gente chama região metropolitana, vai dar 20 milhões de habitantes. Ou seja, é uma cidade que tem muita oportunidade, ao contrário da sua cidade, mas ao mesmo tempo tem muita concorrência. Muita concorrência. Eu morava em Recife, eu morei a maior parte da minha vida em Recife,
Eu me mudei para São Paulo. Em 2004 me mudei para São Paulo. Mas quando eu fui para São Paulo, eu já viajava muito para São Paulo, porque eu atendia grandes empresas. Quando me mudei para lá, eu me deparei com esse cenário, que é uma cidade enorme, mas muita concorrência. Quando a gente vai para uma cidade menor, a gente tem um outro problema, que é eu tenho um público menor para vender, mas eu tenho muito menos concorrência. Ou seja, é muito mais fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é muito mais fácil eu me destacar como muito bom em alguma coisa, por exemplo, em serralharia, numa cidade menor, com 20 mil habitantes, do que numa cidade como São Paulo. Como um cara realmente número 1 da cidade. Então, uma das maneiras, eu estou dando uma volta, né, para chegar, eventualmente, no mesmo problema que todo mundo tem, sabe, Matheus? Que provavelmente você tem o mesmo problema que as empresas têm, as pequenas e médias, que é não ter controle financeiro adequado e mesmo dando lucro, vai ficar com um pouco de dinheiro em caixa. Mas eu estou dando uma volta contrária com você, pelo tempo de empresa que você tem, pelo tamanho da empresa que você está, né? Pelo fato de você ter tentado e voltou. Então, é uma história diferente essa. E, na minha visão, uma coisa que você tem que fazer primeiro do que... Não é primeiro, mas é quase junto, né? Do que uma preocupação maior com o controle financeiro. Vamos chegar lá. É você aumentar as suas vendas. Aumentar muito as suas vendas. Aumentar muito, não é aumentar. Aumentar muito. Bom, aí para aumentar muito as minhas vendas, eu tenho 2 problemas. O primeiro problema é ter que buscar mais cliente. O segundo problema, eu tenho que sair da operação, porque senão eu não consigo aumentar as vendas. Se eu, que sou dono da empresa, estou com a cabeça na operação, toda vez que chegar um cliente novo, eu vou me perguntar, mas como é que eu vou atender? Se eu saio da operação, eu aumento a capacidade de multiplicação da minha empresa, porque agora eu não estou ali na mão na massa, eu digo assim, como é que eu faço para trazer esse cliente? Eu não estou mais com a mão na massa, como quem diz assim, se vira, né? Porque agora eu sou o dono, agora eu estou ali para captar cliente, trazer para a minha empresa, claro, com responsabilidade, né? E eu vou ser capaz de ter funcionários, estrutura, processos, máquinas que me permitam. Veja que a cabeça muda, né? Olhando a empresa agora de cima, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, Matheus, que o desafio é você subir numa escada, e eu estou falando de verdade, você chega na sua empresa, você bota uma escada, sobe na escada e fica olhando a sua empresa de cima. Todo dia você faz isso durante 1 hora. Falando sério, fica olhando a empresa de cima, para ver o que está acontecendo na sua empresa. Porque você vai ter um outro olhar. Mas voltando para cá, os 2 desafios são esses: trazer clientes. Segundo desafio, você ter capacidade de produção. Tá claro o que eu estou falando? Sim. Como é que você resolve essa equação? Você resolve essa equação, uma das coisas que você tem que fazer é você criar um diferencial, assim, marcante, primeiro, na cidade que você está, e depois, porque, né, quando você for reconhecido na cidade que você está como o melhor cara para fazer, vou falar aqui uma coisa, viu? Para fazer porta de alumínio, você faz porta? Sim, mas é ferro daí. Janelas, portas, grades, portão de elevação, calhas algerosas. Percebe? Você vai ter que pensar em reduzir o escopo de serviço que você faz e, vou dar um exemplo, só um exemplo, tá? E ser o cara que faz as melhores portas metálicas, só porta, de toda a cidade que você está. Ou seja, o cara quer fazer uma porta, ele vai ligar para Matheus. Não vai nem pensar em outra pessoa. Mas é porta. Não é porta, janela, teto, não é tudo. Sim. Porque quando a gente... Entendeu? E aí, sim, veja que interessante. Depois que, se você se tornar uma autoridade na sua cidade, você vai começar a irradiar essa autoridade. Adivinha para onde? Para as cidades vizinhas. Em breve, sim, Chapecó vai saber que tem um cara lá, e eu estou falando sério, que é o cara que faz melhor porta naquela cidade. Só lá, mas é o cara que faz melhor porta. E aí, essa é uma maneira de você atrair cliente, porque você sobe a sua autoridade. Sim. A autoridade é o cara reconhecer você como o melhor naquilo. Ou o melhor pode ser o mais rápido, ou que tem maior acabamento, ou que faz uma coisa mais resistente. Não precisa ser tudo também, não. Você vai ser reconhecido por um determinado atributo, né? Quanto menos, melhor.
E com isso você vai aumentar suas vendas. É simples assim. Quando eu digo simples, de entender, né? Vai dar trabalho de fazer, vai dar trabalho de abrir mão, porque vão estar ligando para você, mas, Matheus, você não faz. Diz uma coisa bem difícil de fazer, Matheus. Uma estrutura metálica, que é mais... Dá lucro a estrutura metálica? Dá lucro, mas aí precisa mais funcionário, precisa um caminhão muque para erguer, é um troço mais, né? E a Qual é minha que empresa... dá mais lucro? Qual é que dá mais lucro, essa estrutura ou a porta? Não, aí é estrutura, né? Por exemplo, tu vai fazer uma estrutura para um barracão aí de 10 por 15, por exemplo. Aí tu vai ter que vender bem, porque é por quilo, né? Mas aí é lucro ou é venda? Às vezes você vende muito e não lucra nada. Não, é lucro. Lucro. Aí estrutura metálica dá bem. Só que daí, tipo, eu já não consigo fabricar isso, porque daí eu não tenho pessoal para fazer isso, né? E nem precisa um caminhão muque para erguer a estrutura lá em cima, né? Legal, legal. Bom, mas você entendeu, né? Quer dizer, você tem que pensar Sim. em ter um diferencial marcante e não dá para ser bom em tudo. Você sabe em quantas coisas a gente consegue ser excelente? Excelente, excelente, excelente. Sabe em quantas? Não sei. Uma. Talvez duas, três. Três a gente consegue ser muito bom, né? É por isso que eu me dedico à questão do lucro, do dinheiro do caixa. Meu método, ele comprovadamente ajuda, é bem focado a aumentar o dinheiro em caixa e a ter... Aumentar não, né? A ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade, é bastante dinheiro em caixa. E a ter lucro. Bom, então voltando aqui, uma forma é essa e outra forma de você, quer dizer, cuidar dessa operação toda que vai crescer, né? É você sair da operação, e aí é ir saindo, né, Matheus, da operação, ir saindo, usar um método para ir saindo, não é um estalar de dedos, de maneira que você sai e não volta. Porque o que acontece é que muito empresário sai, mas quando o bicho pega, ele volta. Ele não sai nunca. Vai e volta, vai e volta. Sim. Você tem que sair mesmo da maneira correta. Com isso, você escala seu negócio e, dessa maneira, você aumenta as vendas. Uma vez você aumentando as vendas e aumentando de maneira relevante, eu entendo que você tem potencial para triplicar, quadruplicar, multiplicar as suas vendas 10 vezes. Por que eu estou falando em 10? Porque o tamanho da sua empresa, né, pelo que você fala, ela está muito menor ainda, ela está no começo, ela tem um potencial muito grande de exponencial, né, de crescer muito. Uma empresa que já está grande, ela também tem potencial de crescimento, mas é menor, de dobrar. No seu caso, tem que crescer 10 vezes. Pode parecer loucura, mas você vai encontrar vários casos de alunos meus, menores, que cresceram 10 vezes. E uma vez você fazendo isso, é cuidar lá do controle financeiro, né? Do lucro, para que realmente sobe dinheiro em caixa. Falei muito rápido, fez sentido o que eu falei? Não, entendi certinho. Uhum. E o problema também da nossa região aqui que falta mão de obra especializada, sabe? Ninguém quer trabalhar tipo nesse ramo porque daí é solda, é cortar ferro, é lixa ferro, né? É pesado. E aí o povo aqui tu não consegue. Às vezes tu pega um rapaz novo aí para ensinar ele fica 30 dias e quer sair, porque não aguenta, né? Porque é muito sol, é muito quente, é muita solda. Então é complicado, né? Por isso que a gente tá, que nem eu como o patrão, tenho que estar ajudando também na empresa, né? E daí eu não consigo fazer nenhuma coisa nem outra. Às vezes eu estou lá fazendo uma grade e eu tenho que sair para atender o cliente, daí a grade parou, né? Aí tipo, se eu tivesse vários funcionários ou que tivesse o pessoal aí da região que quisesse para trabalhar mesmo, aí, por exemplo, deixa o pessoal trabalhando e tu sai vender, né? Então hoje a gente usa muito o WhatsApp para fazer isso. Então o cliente liga e diz, amanhã eu vou, depois da manhã eu vou, tipo, eu tenho que agendar, porque senão eu não consigo entregar aquele produto que eu já estava fabricando. Então isso me atrapalha um pouco também. Mas, de novo, quanto mais você focar numa determinada linha de produtos, mais fácil vai ser soldar, vai ficar tudo mais fácil. E mais fácil vai ser formar gente também para ele ajudar. Né? Você faz de tudo, a empresa fica mais complexa numa empresa pequena, né? Sim, isso é verdade. Legal? Mas firme aí. Tá bom, Matheus. Prazer falar com você. Obrigado pela pergunta. Viu? Ajudou um monte de gente aqui. Tá bom, muito obrigado. Agradecido. Grande abraço.